Vejo um monte de médico em cima do meu filho tentando reanimar e eu ajoelho naquele hospital, peço para os médicos, pelo amor de Deus, para não pararem. Os médicos não pararam, eles ficaram mais ou menos 1h30 ali em cima do meu filho, né? Deram 8 injeções de adrenalina, ficaram tentando reanimar meu filho, mas nada fez o meu filho voltar. A morte do menino Henri Borel Medeiros, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, trouxe à tona um assunto urgente: a violência praticada contra as crianças. Entre 2010 e 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil vítimas de agressão. Nesta edição do Plantão da Tarde, falamos com especialistas para que você saiba como identificar se uma criança está sofrendo algum tipo de violência e como denunciar. Qual é o papel do adulto no processo educativo? Quais são os pilares básicos de cuidado aos pequenos? Você confere agora. Eu sou Ezequiel Manhãs. E eu sou Amanda Ribeiro. Henri Borel, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente. A mãe e o padrasto se declararam inocentes e mantinham a versão de que o menino havia caído da cama durante a madrugada. No entanto, perícias médicas constataram que a vítima havia sofrido agressões. O delegado Henrique Damasceno, que investiga o caso, diz não ter dúvidas de que Jairinho é o autor da morte de Henri. A polícia ainda investiga qual teria sido a participação da mãe no crime. Os 2 acusados estão presos em presídios distintos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, entre 2010 e 2020, pelo menos 103.149 crianças e adolescentes morreram no Brasil vítimas de agressão. Do total, cerca de 2.000 tinham menos de 4 anos. Além disso, segundo o presidente do Departamento Científico de Segurança da SBP, Marco Gama, o estresse causado pela pandemia aumentou a probabilidade de as crianças serem vítimas de violência, sem falar dos prejuízos do ponto de vista da saúde física e mental. Por isso, conversamos com o Dr. Alan Christie, que é psicólogo neurocientista, especialista em saúde da família e em psicologia jurídica e forense. E ele explicou que crianças e adolescentes são classificados como seres em desenvolvimento, tanto pelas ciências psicológicas e médicas, como pela legislação vigente, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele afirmou também que elas necessitam de 3 pilares básicos: proteção, apoio e orientação. Vamos ouvir. O apoio envolve sustento, amparo, estrutura, alimento, saúde. A orientação envolve ensinamentos, educação, valores éticos e morais. E a proteção, chamada proteção integral, visa a garantia de direitos e as necessidades básicas para o seu pleno desenvolvimento. Para o Dr. Alan, o caso Henri trouxe um abalo muito grande nesses 3 fundamentos. Trouxe à baila um problema que afeta muitas crianças no Brasil e no mundo: a violência doméstica, que tem facetas de violências múltiplas, como a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a tortura e até mesmo a negligência. Conversando com a psicóloga Fernanda Souza, ela disse que a mudança de comportamento da criança geralmente está atrelada aos maus tratos e que é importante os pais ficarem atentos aos sinais. É possível reconhecer que uma criança está sofrendo de maus tratos a partir da mudança de comportamento. Crianças podem demonstrar isso de diversas formas, desde o medo, a ansiedade e mudanças de humor, ou mostrando desinteresse por atividades habituais, como brincar. Crianças falam através de sinais e é importante que os pais fiquem atentos aos detalhes e procurem ajuda psicológica para fazer uma avaliação caso desconfiem de algo nesse sentido. Vamos ouvir também o que o Dr. Alan falou sobre essa questão dos sinais, mas englobando a parte física e psicológica. A gente precisa ficar atento a essas crianças e adolescentes e aos sinais que eles apresentam de possíveis formas de violência, como, por exemplo, os sinais físicos, as lesões, escoriações, marcas, manchas vermelhas, dores e mal-estar. Também os sinais psicológicos, como medo, choro, isolamento, retração social, pouca fala, tristeza e até pesadelos. Lembrando que criança é feita para receber amor e proteção.
e jamais agressões e ofensas. A pedagoga Graziele Soares citou o fato de que a criança que passa por esse tipo de situação acaba não sendo produtivo nos seus afazeres. Isso pode incluir o processo de aprendizado na escola. A pessoa, quando está feliz no trabalho, não produz da mesma maneira quando está satisfeita. E o aluno, quando ele está passando por alguma violência, quer seja ela física ou psicológica, ele não consegue ter uma produção satisfatória. E essa produção pode ser em quesito de notas ou até mesmo as dificuldades que ele apresenta durante o dia a dia, no assimilar de um conteúdo, de como esse aluno tem dificuldade de passar que está com alguma questão para aprender. Esse aluno ele é mais retraído, né? Para termos noção dos impactos que a violência por parte dos pais pode causar também na vida adulta, vamos ouvir Luiz Bezerra, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele, que hoje tem 21 anos, sofreu com agressões do pai na infância e nos explica como isso afeta o seu dia a dia. Eu sofri muito esse tipo de violência verbal na minha infância e hoje elas apresentam uma barreira na hora de me comunicar com o meu chefe, com um colaborador de equipe ali do trabalho, um colega de classe, num trabalho em grupo, ou numa gincana em sala, ou até mesmo para levantar a mão, perguntar alguma coisa para o professor, né? E eu até que não tenho dificuldade de saber o que falar, mas até chegar o momento de falar é um briefing, sabe, que eu tenho que passar hoje por conta de toda essa má impressão automática gravada na minha cabeça devido a isso tudo que aconteceu na minha infância. A gente teve acesso a uma nota divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que faz um alerta para a violência contra crianças em função da morte do menino Henri. Um caso inaceitável, né, diz a instituição. O Unicef lembra que, em todo o mundo, grande parte da violência contra meninas e meninos acontece dentro de casa, com o agressor sendo conhecido da vítima, e destaca que a pandemia e o isolamento social podem expor crianças e adolescentes a diferentes formas de violência física, sexual e psicológica. O Unicef reforça que a violência pode ser prevenida e recomenda que denúncias anônimas sejam feitas no Disque 100. Ainda há muita dúvida na população sobre a violência ser configurada só como aquela física, que normalmente é o que mais choca as pessoas. Mas não, existem diversos tipos de violência. É importante ficar ligado. Existem 5 tipos de violência: a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. É essencial se informar sobre cada uma delas e denunciar pelos canais disponíveis de telefone, WhatsApp, e-mail ou presencialmente nas delegacias, abrigos, defensorias e Ministério Público da cidade. Disque 190 a qualquer hora do dia ou 180, que é um canal específico para a violência doméstica que recebe denúncias e fornece orientações necessárias. É isso, tá dado o recado. Criança e qualquer ser humano foi feito para receber amor. Caso isso não ocorra, você já sabe como denunciar e identificar os sinais. Não tenha dúvidas. Percebeu algo? Já recorra aos meios que vão contribuir para o fim desse sofrimento. Disque 100. O Plantão da Tarde fica por aqui. O áudio que você ouviu no início do programa é parte de uma entrevista concedida pelo pai do menino Henri, Leniel Borel, ao programa Na Lata com Antônia Fontinelli no YouTube. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro, Ezequiel Manhães e do auxiliar Saulo Júnior, estagiário sob supervisão do sonoplasta e editor Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify ou pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/plantãoemfoco.